nos colocando como profissionais no mercado de trabalho. É importante a gente perceber algumas questões, pessoal. A minha fala vai ser uma fala muito mais da prática do dia a dia, dentro do mercado de trabalho do licenciado e do licenciando em sociologia, particularmente, porque eu sou professor das práticas de ensino de ciências sociais 1 e 2 dentro da universidade. E quando eu assumi essas disciplinas, em mais ou menos 2009, 2010, existia um hiato muito grande na compreensão desse profissional da sociologia no ensino médio. Para vocês terem uma ideia, e chamando atenção antes para um entendimento maior, a prática de ensino não é estágio. A prática de ensino é um laboratório, então ela é diferente de estágio, né? E essa diferença possibilitava também que os alunos não fossem para as escolas realizar as suas práticas de ensino. Então, o que acontece? Lá em 2009, 2010, mais ou menos, quando assumi as disciplinas, nossos alunos passaram a fazer as práticas nas escolas. E vocês, pasmem, podem acreditar ou não, existiam muitos diretores, não eram poucos, não, muitos diretores e diretoras de escolas que sequer sabiam que existia um curso de ciências sociais na universidade e que ele formava, tinha como também um dos papéis não só o bacharelado, mas também a licenciatura. Eu acredito que um desses pontos da falta de conhecimento da própria estrutura da Secretaria Estadual de Educação e das secretarias municipais de educação também, dificultava, inclusive, a formação de concursos públicos para professores da área de sociologia e filosofia, porque, afinal de contas, quem que assumia esse papel na sala de aula do professor de sociologia, eu acrescento a filosofia, mas a filosofia não é um dado que eu conheço na minha prática. Quem assumia as aulas de sociologia geralmente eram professores que tinham que aumentar a sua carga horária para cumprir aquele teto que ele precisava. Então, eram professores de história, eram pedagogos ou pedagogas, eram professores até de teatro, de música, de educação artística. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de inserir a sociologia no ensino médio. Passado alguns anos, o último concurso que aconteceu, ou o penúltimo concurso que aconteceu no governo do Estado, já abriram vagas para a sociologia, e hoje a gente tem aqui um aspecto muito bacana, e eu me orgulho muito de ver ex-alunos que passaram pelo nosso trabalho dentro da universidade, como alunos da licenciatura de Ciências Sociais, sendo hoje os professores das escolas que estão abrindo as suas aulas para que os alunos de prática de Ciências Sociais 1 e Ciências Sociais 2 possam participar. Então, é um negócio muito bacana que vem acontecendo hoje aqui no nosso estado e que envolve os alunos de sociologia. Mas existe uma questão muito forte aí, e o professor Christian já nos colocou, né, sobre o BNCC, e que quando esse novo BNCC veio à tona, um sentimento que eu senti dos meus alunos, que também é um sentimento meu, é aquele de que a gente não pode prever o nosso futuro, né? Muitos alunos estão há 3, 4 anos na universidade com o intuito de serem professores de sociologia e, de repente, de uma hora para outra, todo aquele investimento que ele fez caiu
por água abaixo, justamente porque não tinha como ele ser inserido em algumas situações. Eu lembro muito bem que eu e o professor Christian, em uma outra situação, o professor Ivan também, mas particularmente com um trabalho junto com o professor Christian, que nós fizemos junto na universidade, fizemos aí uma caminhada pelos políticos envolvidos na educação, como também fomos na Secretaria Estadual de Educação, e também fizemos alguns apelos ao Conselho Estadual de Educação para que mantivesse, pelo menos no estado de Sergipe, que é onde a gente tem possibilidade de poder trabalhar com isso, a manutenção da sociologia e da filosofia nos currículos das escolas de ensino médio de Sergipe. Até agora nós tivemos um êxito nisso daí, e também é importante salientar que também foi uma luta dos alunos da filosofia e da sociologia, que organizaram eventos também, organizaram reuniões para que a gente pudesse, pelo menos no âmbito do estado de Sergipe, manter essa situação de mercado de trabalho, compreendendo que esse mercado ele envolve o crescimento do alunado, né, do alunado do ensino médio, na compreensão dos aspectos sociais e de entendimento de como a sociedade funciona e de como a sociedade se estabelece. No momento que essas disciplinas são retiradas dos currículos do ensino médio, existe uma lacuna muito forte para a compreensão desses alunos do que deva ser o entendimento sobre a sociedade. E uma coisa assim muito paradoxal e estranha da gente entender é que outras ciências, outras disciplinas começaram a assumir aquilo que era próprio da sociologia, acredito que da filosofia também, eu coloco junto, mas deixando bem claro que o meu entendimento maior como profissional é sobre a sociologia, até mesmo porque, apesar de ser do departamento de educação, eu sou cientista social, e apesar não, o departamento de educação agrega não só pedagogos, mas também como licenciados em história, geografia, matemática, e no caso eu das ciências sociais. E o que acontece? Outras áreas do saber na composição do currículo do ensino médio começaram a colocar os entendimentos das nossas disciplinas nessas áreas. Como eu disse que era paradoxal, é porque nos últimos Enems, pelo menos há 2 Enems atrás, dentro do cômputo das questões ligadas às humanidades, nós chegamos a contar, não sei se o professor Christian lembra disso, mas há 2 BNCC, 2 Enems atrás, se eu não me engano, ainda no governo Temer, nós tínhamos 6 perguntas, 6 questões totalmente voltadas para a sociologia e para a filosofia. Né? Então, existia aí um descompasso entre o que era requerido no Enem e o que o BNCC colocava dentro das obrigatoriedades de disciplinas para cumprirem esses currículos. E quem é que estava assumindo esses conhecimentos? Obviamente, outras áreas que não as áreas da sociologia e da filosofia. Aqui no estado de Sergipe, ainda é fácil a gente entender isso, porque permanece a sociologia e a filosofia nos currículos do ensino médio, graças até a ações do Conselho Estadual de Educação, que também, até agora, tem sido enfático em manter essas 2 áreas de saber nos nossos currículos. Mas, por exemplo, o estado do Paraná já tem retirado esses currículos
do ensino médio. E outros estados da nação também estão fazendo isso. Portanto, são algumas dificuldades que o futuro profissional licenciado em ciências sociais vai ter, inclusive, também como mercado de trabalho. Então, nós temos aí dois lados dessa moeda que são dificultosos para o entendimento da filosofia se ela realmente passa a ser retirada dos currículos, né? E os seus conhecimentos assambarcados por outras áreas do saber. Um lado é que os alunos do ensino médio vão passar a perder a grande oportunidade, eu chamo isso de uma grande oportunidade, de entender, a partir de conhecimentos metodologicamente já confirmados ao longo do tempo, aspectos da compreensão de como a sociedade se efetiva e como a sociedade funciona. Então, isso é um problema muito sério na formação desse aluno para a sua vida futura. Não é para hoje, é para a sua vida futura. E nem é somente para o Enem, até mesmo porque a gente não sabe como é que vai ficar esse Enem. Isso é só um parágrafo. O outro aspecto é da própria questão profissional do aluno que entra e da aluna que entram no curso de Ciências Sociais com a pretensão de se tornarem licenciados, né? Isso daí são aspectos que a gente tem que pensar com muita cautela e com muito pesar, né? Porque no momento que vocês imaginem isso daí, há 3 anos atrás, aquele aluno, aquela aluna que entrou na faculdade com o intuito de ser professor de sociologia ou professora, do dia para a noite, essa sua função, que era reconhecida pela sociedade, pelo MEC, estou falando agora de reconhecimento profissional, passa do dia para a noite, em alguns estados, a não existir mais. Então, isso é um aspecto que demanda um pesar interior muito forte, né, de alunos que investiram na sua carreira dentro da universidade para poderem tratar e serem isso. E não pensem vocês, que pelo menos eu falo das ciências sociais, da filosofia, eu tenho só alguns pensamentos, mas não pensem vocês que todo e qualquer aluno das ciências sociais tenha como intuito apenas o bacharelado e seguir a vida acadêmica fazendo mestrado e doutorado. Há muitos que querem mesmo a licenciatura e acabar sendo professores e professoras do ensino médio. Agora, uma coisa, antes que eu termine minha fala também, porque a gente teve esses problemas todos, inclusive quero deixar registrado aqui para quem acompanhou aquele início e voltou aqui nesse ambiente, do empenho da professora Juliana. Quero, professora, deixar bem registrado, já que está gravando, o seu empenho em fazer com que a nossa fala, a nossa mesa continuasse. Agradeço muito isso, e muito bacana da sua parte, e a própria organização do evento, de ter uma carta na manga, no momento que uma coisa não dá certo, e acabar possibilitando que o evento continue. Então, parabéns para os organizadores por terem tido essas saídas para que o evento possa continuar. Então, só para terminar, o próximo passo, estou falando agora politicamente também, dentro da nossa região, principalmente na cidade de Aracaju, é fazer com que o Conselho Municipal de Educação, o COMEA, reconheça, e também a Secretaria Municipal de Educação, reconheça a lei que está aí, essa lei já existe, feita pelo próprio atual prefeito Edivaldo, que abre espaço para o ensino de filosofia e de sociologia no ensino fundamental. Existem críticos que falam, não, no ensino fundamental não é possível filosofia e sociologia
por causa da maturidade do educando. Mas isso é uma crítica que não tem fundamento, porque a gente sabe que existe sociologia para as crianças e filosofia para as crianças, e nada mais do que a gente adaptar e adequar ao estágio de desenvolvimento psicológico das várias etapas da vida. A sociologia e a filosofia têm conhecimentos e têm leituras suficientes para também chegar àquele pequeno cidadão do ensino médio, ou do ensino fundamental, ou seja, até o 9º ano do ensino fundamental, que esses, inclusive, dos últimos anos do ensino fundamental, não são mais púberes, já são adolescentes, e têm plenas condições de entenderem todo esse conteúdo que pode ser trazido para ele. Então, o professor Christian colocou um pouco da questão de como a BNCC vem atuando. Eu coloquei um pouco a questão da prática, pelo menos da sociologia, e o professor Christian colocou da filosofia, da prática dessa sociologia no âmbito das escolas do Estado e também das políticas que a gente vem fazendo para a manutenção, né, e a continuação desses saberes no âmbito sergipano, e mostrando para vocês que o fenômeno da retirada desses conhecimentos em outros estados é uma realidade, isso existe. Muita gente pensa que não, que a sociologia e a filosofia se mantêm, mas não. Alguns estados já retiraram elas dos seus currículos, e alguns desses conhecimentos estão sendo abraçados por outros saberes que não têm a formação, o cabedal teórico e para entendimento dessas leituras. Aqui não é uma crítica destrutiva, não estou desfazendo do pessoal da história, da geografia, da pedagogia, em forma nenhuma, mas eu entendo, eu como trabalho no departamento de educação e sendo cientista social, e também professores de outros cursos, eu sou professor também do curso de pedagogia, a gente vê que a formação e a leitura na área de sociologia é mínima. Então, ela não dá mesmo a capacidade para que esses profissionais possam manter esses conhecimentos nas escolas. Quem tem que falar de sociologia, quem tem que falar de filosofia nas escolas são os formados e os formandos em ciências sociais e em filosofia. Isso é uma coisa óbvia que não tem nem como ter muita explicação. Então, eu fico por aqui e a gente fica na expectativa de algumas perguntas. E se o professor Ivan quiser dar uma palavrinha em cima daquela sua fala, que foi um pouco sumida, né, aqui nessa nossa mesa, fica aí agora à sua disposição, Ivan. Ô, Glaucio, então, assim, eu pedi desculpa, porque, na verdade, a circunstância que eu estava foi atípica, né? E eu tive que migrar, sair de lá, e eu não, na verdade, eu não consegui rastrear, porque, por ter acompanhado o chat, né, eu percebi que eu tinha desconectado, mas quando eu percebi a desconexão, foi num momento da minha fala. Então, eu não sei em que momento eu fui interrompido, tá entendendo? Em que momento eu eu perdi a conexão com vocês, e minha fala deixou de ser ouvida. Ô, Ivan, se tu quiser fazer um resumo dela aí para o pessoal poder entender o que foi sua fala, acho que seria bacana. O que tu acha? Tranquilo, Glaucio, porque assim, tranquilo. A minha preocupação, eu trouxe, como a mesa ia ser falar sobre a filosofia e as ciências sociais, né, e eu sabia que a imersão de Glaucio e de Christian é muito boa e muito profunda na área do ensino de sociologia, e principalmente do que tange essas orientações curriculares nacionais, e todo o debate, né, em torno da BC, da
da base curricular, né, que está sendo, né, tramitado, e as implicações, né, dessa tramitação, por exemplo, no reconhecimento, né, da profissão, né, no caso da profissão, a gente fala aqui do professor e da professora de sociologia e de filosofia. Agregue a esse fato, e aí eu acho que foi a minha preocupação, era tentar unificar a filosofia e a sociologia em torno, né, de um projeto moderno, que é um projeto que é instituído pela escola, que é incorporado pela escola, que é a instituição, né, que vai ser tida como uma vetora legítima, né, a esse processo, que estava vinculado a um conjunto de atitudes, né, relacionadas ao mundo, né, atitudes que pressupunham, né, uma forma diferente, sistemática, crítica de pensar a realidade. Trouxe o Florestan Fernandes e o Ottaviani, porque são dois autores, dois intelectuais reconhecidos no campo da sociologia brasileira e que atores, né, desse processo de luta pelo reconhecimento, pela inclusão dessa disciplina, né, naquele processo que, como você muito bem observou, né, marcado pela intermitência. Então, eles contribuíram, né, e aí eu trouxe a contribuição deles, mostrando que a importância, né, de se pensar, né, a sociologia, a filosofia, por extensão, né, em sala de aula, né, para a juventude escolarizada, vinculado a essa necessidade, né, de estabelecermos aquilo que é muito claro no Ottaviani, que vai ser endossado pelas diretrizes curriculares, que era a desnaturalização, né, dos fenômenos sociais, para que houvesse a possibilidade de o conhecimento, né, da sociologia, né, e da filosofia, por extensão, estabelecer uma relação de tensão, de conflito do indivíduo com a sua experiência, no sentido de projetar uma possibilidade de melhorar e de estabelecer alvos legítimos na luta, né, que esses jovens, né, têm na sua existência e que precisam ter, politicamente falando, para conquistar esse espaço. Então, no início da fala, eu remeti a essa questão, né, de como um itinerário de uma filosofia, de uma atitude, de um pensamento, né, de um episteme, como se é comum colocar, né, que flertava com a ideia de que a sociedade, a realidade, ela poderia e deveria ser compreendida por intermédio desse conhecimento científico, né? E a ciência da sociedade e a própria filosofia, enquanto um ramo do conhecimento vinculado à formação de conceitos, ao debate sobre os conceitos, que modelam e fazem com que nós percebamos a nossa experiência, a nossa existência, elas são as sais relevantes para esse projeto da modernidade. Quando eu retomo o Condorcet, o Kant, o Marx, o Locke, o Rousseau, o Descartes, está entendendo? O Bacon, era justamente para mostrar como esse itinerário que forja a escola presente e como a experiência contemporânea, né, tem atentado justamente contra esse projeto, porque a sociologia, a filosofia tem encontrado obstáculos, né, por conta desse espraiamento de uma suposta consciência conservadora que vincula a sociologia e a filosofia a qualquer possibilidade de ampliação, a uma possibilidade de ampliação do conhecimento, da relação dos sujeitos com a realidade, né, e são modeladas por esses interesses, né, políticos. Aí, como estou dizendo, há uma dimensão política no ensino de sociologia e de filosofia, está entendendo? E há uma dimensão política na tentativa de tirar o ensino de sociologia e filosofia da escola, está entendendo? E essa tentativa de retirar, né, como vocês muito bem colocam, e essa tentativa de turvar, e pelas leituras e pelas conversas que eu tenho feito, o que vai nos salvar é a força política em cada estado, essas são as negociações que vamos ter que fazer, Glaucio, Christian e demais colegas, né, para que essa disciplina, né, seja embutida nessas orientações curriculares, né, e nesses espaços que, como muito bem colocou o Christian, né, sobram para que a gente consiga, né, oferecer uma certa contribuição a essa juventude, né, com vistas a tentar forjar nelas, né, talvez um empoderamento necessário, né, a luta para que os direitos, né, e as igualdades sejam minoradas, né, e o reconhecimento, né, seja uma baliza que flerte uma baliza que
que organize a nossa experiência, né? Então, é por aí. A minha fala, como eu já havia dito para vocês antes, como ela não ia vincular-se a esse debate, que vocês são muito bem, né, instruídos, sobre a experiência da escolarização, né, contemporânea, à luz, né, desse debate de tensão que o ensino de sociologia e filosofia, e não somente, né, nós da filosofia e sociologia, né, estamos sofrendo, a humanidade de uma maneira geral está sofrendo. Então, Glaucio, é isso, assim, em resumo, em síntese, né, a minha preocupação orbitou em torno de trazer para esse debate aspectos, né, que nos fazem reforçar, né, que a escola é um projeto de sociedade, é um projeto que estava tenta, né, forjar determinados sujeitos, e a gente tem que lutar, né, para que esses currículos que são, né, politicamente construídos, né, eles respeitem e recepcionem essas sensibilidades que as ciências humanas oferecem e coloquem ela num lugar, né, ou seja, essa sensibilidade, num lugar de relevância na construção da experiência desses sujeitos, né, desses indivíduos, né, desses jovens, né, desses meninas e meninas que a escola, né, tem forjado, né? Eu acho que é por aí. Eu agradeço, assim, agradeço demais, assim, a paciência, né, vocês, assim, parabenizo mais uma vez a coordenação, né, na pessoa da Juliana, né, que dinamizou aqui os trabalhos, que organizou os trabalhos como já disse Glaucio, com uma destreza, né, impressionante, a ponto de converter, né, os problemas de forma célere e astuta, e é isso. É mais uma vez dizer que é um privilégio estar com você, com o Christian, né, agora com a Juliana e com todos, né, discutindo temas que são bastante relevantes para pensar o cenário atual que nós estamos vivendo. Quero agradecer também aos professores, né, professor Ivan, professor Christian, professor Glaucio, de ter encarado essa jornada, primeiro pela proposta da sala e por ter embarcado, né, com a gente assim, nesses imprevistos. Isso é muito bom para a gente prever que a sala de aula é muito isso, né? A educação, a gente tem que lidar sempre com esses imprevistos. E só tenho a agradecer mesmo a vocês, ao apoio, e vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, porque lembrando que quem estiver por aí, a gente já tem painel agora às 14 horas, né? E 15h30 retornamos com os webinars, que são propostas dos nossos professores aqui das humanidades da UF. Professores? Mais alguma coisa? Christian, algum comentário? quer responder aquela pergunta? Tem uma pergunta, Juliana e amigos, do Antônio, né, que ele está argumentando, em linhas gerais, como poderia ser a educação pós-pandemia, né? Antônio, assim, isso é a pergunta que acho que todo mundo procura ter uma resposta. Primeiro, precisa identificar algumas coisas, eu acho. Quando vai terminar a pandemia? Ninguém sabe. Embora haja uma certa saturação por todo mundo, né? Ninguém aguenta mais andar de máscara, ninguém aguenta mais ficar afastado dos familiares, ninguém aguenta mais ficar afastado dos amigos, enfim. Então, quando vai terminar a pandemia? Quando terminar, que condições materiais as redes estaduais, municipais terão para poder suprir o déficit de aprendizagem que teremos durante esse tempo, né, de ensino remoto? Terceiro, os professores, quais condições materiais eles terão para poder contribuir para essa recuperação? Porque, de fato, nós estamos diante de um problema inédito na história recente do país, né? E ainda eu vejo muita gente batendo cabeça, né, em relação a isso, né? E eu acho que precisa ter a construção de um consenso de só retornar às aulas quando tiver a vacina, né? Porque, por exemplo, em alguns estados, né, Sergipe é um deles,
já tem retornado às aulas, né, em algumas séries, né, mas mesmo assim as aulas são híbridas, né? Não é isso, Glaucio, o termo? Você que é especialista no assunto, né? Uma parte da turma fica na sala de aula, presencialmente falando, e outra parte fica em casa, né? Então, assim, há desigualdade, né? Então, acho que esse tema da desigualdade, né, deve nortear, né, diante das condições que eu tentei apresentar, o que deve ser feito, né, pelos agentes públicos, né, e o que deve ser reivindicado pelo movimento social. No caso da BNCC, né, ela está sendo discutida. Na BNCC de Sergipe, teve 2 processos de consulta, né, a elaboração da própria BNCC e dos itinerários formativos, né, esse prazo já terminou, né, eu não lembro exatamente a data, e já está no âmbito do Conselho Estadual da Educação. Agora, assim, o que eu costumo sempre dizer, né, a gente, às vezes, é muito consumido pelas leituras estruturalistas, né, da educação, da política, etc. e tal. Mas tem as leituras denominadas pós-estruturalistas, que consideram o microespaço político como espaço de resistência, né? Então, em última instância, quem define o que vai ser ensinado em sala de aula, né, o que vai ser, quando será ensinado, é o professor. É o professor, é a própria escola, né? E eu sou daqueles, né, que defende a tese de que a educação é como qualquer outro grupo social, como qualquer outra área que envolva seres humanos, é um ambiente de disputa, né? Não de disputa de briga, né, vamos aqui, vamos lá, Glaucio, vamos para o Ivan, vamos para o octógono do UFC e vamos trocar tapa. Não é nesse sentido, né? É de disputa de ideias, né? Inclusive isso é salutar em regimes democráticos, né? Você ter ideias diferentes, né? E a partir desse dissenso, né, se construir consensos, e quando não se constrói consensos, se vota, né? Então, eu acho que vai ser muito por aí, né? Eu não sei como é que está a discussão no Conselho Estadual da Educação, da BNCC aqui em Sergipe, mas o que eu sei é que as escolas, né, já precisam implantar a BNCC já no ano que vem, né? Então, como vai se dar esse prazo de discussão, né, no âmbito do Conselho Estadual da Educação, porque precisa passar pelo Conselho para depois ser homologado, né, pelo secretário de Educação, para depois ser repassado para as escolas, e as escolas vão discutir, né, essa referência curricular em torno da BNCC diante da sua realidade. Então, é um caminho longo de discussão e, principalmente, de colocar em prática essas políticas públicas. Professora Juliana, agora é contigo aí o tempo, ver se a gente termina. Como é que nós ficamos agora, por favor? Sim, professor. Eu quero só agradecer mais uma vez a todo mundo e convidá-los, né, para participar de hoje à tarde, que a gente ainda vai ter painel multimodal às 14 horas. E quem quiser escolher a sala, a nossa sala as salas estão lá na nossa página, e às 15h30 voltamos com os webinars, 2 salas por horário. E à noite ainda teremos Passarela da Convivência, que tem esse nome, justamente para representar aquele espaço de lançamento de livros, né, de compartilhamento de publicações e de conversar um pouquinho sobre os projetos de pesquisa. Então, eu convido vocês, professores, também, para continuar acompanhando a gente nesse evento, e acho que é só agradecer mesmo por ter nos acompanhado todo mundo, né, nessa nossa jornada de agora de manhã, com muitas emoções. Professora Juliana, muito obrigado, Christian, muito obrigado, Ivan. Agora a gente faz obrigado, as nossas... você, Christian. Eu agradeço a vocês, Glaucio. A todos aqui presentes. E é isso, até a próxima. Juliana, valeu, viu? Até a próxima, obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.